O medo é um sentimento que todos nós temos. Mas a pergunta é, o medo tem paralisado você? Como vencer o medo? Nós vamos responder todas essas perguntas no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, o tema do nosso programa hoje, do Sem Limites, é como vencer o medo. Então, você que está aí no nosso canal no YouTube, já deixa o seu like, compartilha, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você que está pela Sara Brasil FM em São Paulo, que Deus abençoe muito aí a sua vida. E também nós estamos pela Rede Gênesis de televisão. Que bom poder estar aqui fazendo esse programa com você. E já vou fazer a primeira pergunta aqui para a Bispa Camille. Qual que é seu maior medo? Jesus, meu Deus, essa pergunta aí é meio... Olha, gente, eu tenho medo, sim, como todo mundo tem. Vocês têm medo de barata? Tem medo de barata? Não tenho medo de barata. Eu sou terrível para bicho, não tenho medo de nenhum bicho. Não sei, Não medo e pânico é a mesma coisa? Ou tem diferença? Eu tenho meio assim um paniquinho quando eu vejo uma barata, um paniquinho, rato. Não é bem o medo. Se eu tiver... a gente vai enfrentar barata, né? Mas se eu tiver com um baigão na mão, vassoura nunca. Entendeu? Então, assim, eu enfrento, mas assim, eu não gosto, sabe? Assim, aquela coisa, não gosto. Por exemplo, medo de altura. Eu tenho uma coisa com a altura. Não é bem um medo, eu já enfrento, mas assim, eu tenho um trenzinho com ele lá, entendeu? O medo que eu tenho, que não faz sentido, é medo de lugar fechado. Não é medo, na verdade, eu tenho fobia, né? Então, eu entro num... Mas assim, é um tipo de medo, mas a né? fobia é um Pânico medo, é um tipo de medo, né? fobia, tudo tem a ver, né? Mas não são desses É medo também em medinhos. relação aos meus filhos, ao futuro deles, assim, coisas que englobam a família. Insegurança. São seguranças que a gente tem, coisa de mãe. A gente quer falar hoje daquele medo que te paralisa, aquele medo que impede você de viver os seus sonhos, de viver os seus projetos. Então, eu quero chamar já o primeiro vídeo da internet. Vamos ouvir o pastor Tiago Brunet falando a respeito do medo que paralisa. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo você deixa de investir, por causa do medo você deixa de casar, por causa do medo você não muda de país e muda de vida, por causa do medo você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio, você tem medo de começar. Olha, então o medo, ele nos paralisa, né? Você tem medo de começar um projeto, medo de viver o seu sonho, tem vários medos que paralisam a vida das pessoas, né, Aninha? Como que a gente faz para vencer esses medos? É interessante sobre o medo porque, assim, tem vários tipos de medo e a gente precisa avaliar se esse medo está fazendo bem ou não. Tem medos que nos fazem bem, né? O medo é para nos proteger, né? Existe um certo grau de medo que é saudável que a gente tem, acredito, né? Mas quando o medo te impede de vencer, te impede de alcançar aquilo que você precisa fazer, você deixa de fazer tarefas simples do seu cotidiano por causa do medo, aí ele precisa ser tratado e trabalhado, né? Que provavelmente ele se origina de um trauma. E os traumas precisam ser elaborados. Então, eu acredito muito que o medo é algo que a gente fala pouco sobre, porque ninguém quer enfrentar medo, né? É muito mais fácil viver na zona de conforto, mas a gente precisa enfrentar, precisa encontrar, porque normalmente o medo é sobre alguma coisa que você vai ter que viver. Então, elaborar ou não sobre ele não te isenta de passar por ele, né? Então, se você pensa antes, você se prepara e não é pego de surpresa, né? O bispo perguntou se a gente tem algum medo. Eu queria saber se o senhor tem algum medo, bispo. Medo? Deixa eu pensar aqui. Vou lembrar. Eu tinha medo de altura, de ir para montanha-russa, mas eu enfrentei esse medo, até por causa do meu filho, né? Eu enfrentei, hoje eu não tenho mais. Foi uma o senhor coisa venceu enfrentando. Venci enfrentando mesmo. Fui com dor de barriga, fui suando frio, mas fui. E o medo, eu acho que você precisa enfrentar para conseguir vencer, né? Acho que isso que a Ana falou é muito importante. O medo é um instinto natural que nos mantém vivos. O medo é para nos preservar. Só que, a partir do momento que o medo está me paralisando,
Tem gente que tem medo, por exemplo, a pessoa sofreu num relacionamento, aí tem medo de se relacionar de novo, aí não casa mais, não se relaciona por causa daquele medo. Tem um medo que pega a maioria das pessoas, acredito, que é o perfeccionista, ele tem medo de errar, né? Medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar, de não ter aprovação. Eu acho que o medo é um assunto tão importante que a Bíblia, a frase, né, não temas, é uma das frases que a gente mais vê na Bíblia, né? Por várias vezes essa frase ela aparece na palavra de Deus. Não temas, não temas. Deus fala várias vezes, não temas, porque eu sou contigo, né? E a gente vê muitos personagens bíblicos sendo paralisados pelo medo, né? E sempre que Deus traz uma missão, a primeira frase, quando o anjo chegou, não tenha medo, né? Não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu faço. Porque acredito que o medo, todo mundo tem algum medo. Não tem ninguém. Se alguém diz que não tem, é porque não pensou. Esse do anjo é o medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Que muita gente também tem, né? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é novidade, né? A gente fica com medo, né? Às vezes prefere ficar no sofrimento que conhece do que na possibilidade do sucesso que não conhece. Do que enfrentar, né? Do que enfrentar. Aquilo que eu conheço traz segurança, né? Bispo Carmília, a gente pode falar que a fé é uma palavra que ela é um pouco diferente, porque fé, o que é fé? É verbo, é substantivo, é adjetivo? Não, é um verbo, eu tenho fé. Não, fé é um substantivo, é um nome que você dá para algo. O que é o contrário da fé? A fé não tem uma conjugação verbal, é uma palavrinha ali, fé, somente fé. Mas a gente pode dizer que o oposto da fé é o medo? O medo seria o contrário da fé? A pessoa que ela tem medo, ela está faltando fé para ela? Acho que não necessariamente medo. Porque também qual seria, então, a o palavra oposto da fé fé? também está ligada à esperança. A pessoa que está sem fé está desesperançada, vamos falar assim. Mas qual que é uma palavra que a gente poderia usar para ser o contrário da fé, melhor do que o medo? Para mim, eu acho que o medo é a melhor palavra. Acho que é dúvida. E quando eu não... A dúvida também, né? Porque a fé é a certeza. Mas eu acho que o contrário do medo não produz é o amor. dúvida. Não. O contrário do medo é o amor, né? Porque a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se eu tenho medo, não existe amor. O amor de Deus, obviamente, né? Não existe Deus, a convicção. Que aí vem a fé. Eu acho que o fruto do amor é a fé. Então, se eu vou falar do contrário de... que foi, bispo? O tema hoje está aqui. Filosofou demais aí, Ana. Filosofou demais. Não, é porque se o versículo diz que o verdadeiro amor lança fora o medo... Então, mas aí nós vamos ter que falar desse versículo aqui 10 minutos e vamos fazer um outro tema. Combinado, o verdadeiro bom amor lança tema. fora. Porque o amor não lança fora o medo. Não é o amor em si que lança fora o medo. O que lança fora o medo é a coragem, é você ter coragem para enfrentar. Porque a coragem não é ausência de medo. A coragem é você ter a força, a ousadia, para enfrentar aquele medo. Mas a Camille falou da dúvida. O que produz a dúvida é o medo. Sempre que eu estou em dúvida de alguma coisa, é porque eu estou com medo. Estou com medo de não dar certo, estou com medo de não conseguir. Aí eu fico na dúvida, será que eu vou, será que eu... O medo me rouba a convicção, né? O medo tira a minha convicção. O exército de Saul não enfrentou o gigante Golias por causa do medo. Aí entra Davi. Por que Davi enfrentou? Por que ele conseguiu vencer o medo? Porque ele tinha confiança em Deus. Aí entra o verdadeiro amor, né? Quando você confia em Deus, quando você anda com Deus, você consegue vencer o medo, né? Tem um vídeo engraçado do rapaz que tem medo de agulha, o medo comum, né? Muita gente tem medo de agulha, de sangue, doa sangue, toma vacina. Olha aí o desespero dele. Vamos assistir. Fica calmo. Em cima do coração, Flávio. Não, tô sentindo aqui, ó. Posso? Deixa eu benzer última vez. Deixa eu benzer, filha. Ai, meu Deus. Calma, João, vai. Posso? Não mexe o braço. Calma, João. Que desespero. Fica calmo. Em cima do coração, Flávio. Não, tô sentindo aqui, ó. Posso? Deixa eu benzer última vez. Deixa eu benzer, filha.
Calma, Júnior, vai. Olha aí, rapaz desesperado, Que né, por causa desespero. de uma agulhazinha, né? Mas eu acho que era legal a gente separar aqui esses dois tipos de medo, né? Medo de agulha, medo de avião, por exemplo. Eu conheço gente que tem medo de avião. A pessoa vai fazer uma viagem. Não viaja por causa do medo. Ela né, vai de carro, ela se priva de viajar para o exterior. medo de falar em público também. Medo Muita de gente morrer, tem. de pegar uma doença. Medo de se falar em relacionar público. também. São medos assim de coisas específicas, né? Medo de voar, medo de insetos, medo de lugar fechado, igual você falou, medo do escuro, medo de altura. São medos específicos. Alguma coisa aciona um gatilho em você. Agora, tem aquele medo que é um medo até difícil de identificar, né, Ana? Esse medo aí do trauma lá de trás, que a pessoa, que paralisa a vida da pessoa, ela não consegue ter sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso. Eu acho que tem o medo de... A gente estava falando sobre o medo de não dar certo, que o perfeccionista tem, mas acho que mais forte que o medo de não dar certo é o medo de dar certo, né? É o medo de crescer, de virar adulto. E esses medos a gente não identifica, então... Como não identifica, ou se identifica, tem medo de assumir. E aí a gente não consegue trabalhar, não consegue tratar. É aí que é importante ter alguém que não está emocionalmente envolvido naquilo ali, um terapeuta, alguém para te ajudar. Olha só, está vendo que você sempre repete esse padrão? Tá vendo toda vez? Tem gente que toda vez que começa a prosperar, a pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, ou gasta todo o dinheiro, ou começa a se boicotar a agenda, boicotar os horários, começa a se atrasar, a ponto de perder todos os clientes que já conseguiu, tudo que conseguiu conquistar até ali, só para não ter que lidar com o sucesso, porque é difícil ter sucesso também. Então, aí esse medo é o mais preocupante de todos, né? É mais preocupante, porque você não cresce, né? Porque você não cresce, sua vida fica paralisada, você fica preso ali naquele medo, e Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisas poderosas para a sua vida, mas você tem aquele receio que te para, né? Que te impede de avançar. O senhor falou de Davi, né? Eu fico pensando, Davi, eu imagino, pela história dele, que ele não se via como alguém corajoso no início, né? Antes de Golias. Não se via como ele de fato era. Só que Deus já conhecia a identidade dele. Então, a primeira coisa que ele enfrentou, o primeiro medo, foi o medo do urso. E ele enfrentou o medo. E aí, por causa dessas experiências, Deus pôde, que ele enfrentou, teve coragem, Deus pôde colocá-lo diante do desafio que seria o desafio da vida. Né? Rejeição da família. Tudo foi quantas coisas ele moldar passou. O caráter, para fazer com que ele amadurecesse, porque o medo, né, nesse sentido, para Davi foi bom. Porque fez com que ele amadurecesse, ele tinha plena convicção de que ele, né, enfrentaria. E a Bíblia fala, né, o primeiro homem declarado na Bíblia que falou de medo foi Adão. Ele foi o primeiro entre as medrosas da Bíblia, porque o medo já nasceu com a gente, fruto, no primeiro ele fala, homem. Senhor, eu ouvi sua voz, e porque eu estava nu, eu fiquei com medo, por isso eu me escondi. Algumas traduções falam a palavra medo. Ele fala, eu fiquei com medo, por isso eu me escondi. Então, Adão foi a primeira pessoa a falar de medo na Bíblia. Olha que legal, né? Medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, medo de se aproximar, medo, né, muita gente vê Deus como aquele Deus que pune, né, um Deus Tem muita gente que fala, bravo. Quando você faz o convite, né, vamos para a igreja comigo, domingo vai ter culto. Não vou, porque sábado eu baguncei. Então Deus vai ficar bravo comigo, estou com medo de ir no domingo. Adão declarou medo porque ele sabia que ele tinha feito algo errado. Deus falou com ele, olha, você não pode comer desse fruto aqui, meu filho. E ele foi lá e justamente comeu. Já viu quando a gente, quando o nosso cachorro faz uma coisa errada, você chama atenção, ele já fica com cara de medo. Os nossos filhos, quando fazem alguma coisa errada, já sabe que fez errado, sabe que vai ter uma correção. O olhar entrega, né, bispa? Então, é impressionante. É interessante esse medo, né? Eu tenho medo de me aproximar de Deus, porque a gente precisa ter temor. Temor é diferente do medo, porque o temor está muito mais ligado a uma reverência, um respeito, né? Uma admiração. Né? Eu estou me aproximando de Deus, eu não posso me aproximar de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, eu tenho temor. Agora, o medo me impede de me aproximar de Deus, o medo me impede de estar próximo de Deus. Aí é pior, né? Eu acho que a gente tem que ter medo das consequências do nosso afastamento de Deus, porque são coisas graves. A palavra de Deus é cheia de versículos e ensinamentos em relação a isso. Que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz e que desagrada a Deus é um pecado. Tudo aquilo que eu penso, que eu faço, que eu falo.
quando a gente vai ensinar a criança, o que é pecado? A gente fala, né? Tudo aquilo que eu penso, que eu faço, que eu falo, é pecado que vai desagradar a Deus. Então, a gente tem que colocar isso em prática, porque, Deus, eu preciso ter essa convicção. É o temor e tremor, né? Como a gente fala às vezes. É isso mesmo. Eu acho que o mais difícil do medo é a vulnerabilidade, né? Porque, como o senhor falou, o senhor disse que enfrentou o medo da montanha-russa, indo para a montanha-russa. Então, o senhor não sabia o que poderia acontecer diante de enfrentar isso, né? Poderia ter o pior cenário, publicamente, está todo mundo vendo. Então, mas olha que interessante. Eu vou usar esse exemplo até para ajudar as pessoas que estão em casa, né? Você tem um medo. Normalmente, o medo ele está na nossa mente. A maior parte das coisas que a gente tem medo nunca vão chegar a acontecer na nossa vida. É uma coisa que está na sua mente, você fica ali com aquele medo, você fica ali preocupado, e é algo que nem vai chegar a acontecer. Então, quando eu fui para a montanha-russa, eu fui pensando, espera aí, quantas pessoas já morreram aqui? Nunca ninguém morreu. Quantos acidentes já tiveram aqui? Nunca teve nenhum acidente. Né? Poxa, olha lá, tem um adolescente ali de 10, 11 anos indo na montanha-russa. Se ele vai, tem a senhora aqui que está indo também. Todo mundo está indo, né? Você começa a racionalizar. Você começa, quando você racionaliza, porque o medo é emocional, né? Quando é um pensamento que gera uma emoção. Quando você muda o seu pensamento, você começa a mudar a emoção e você consegue enfrentar, né, aquela situação ali. Né? É igual a pessoa quando está numa crise de ansiedade. A primeira coisa que vem é o medo. Medo de várias coisas, né? Medo de morrer, medo de ter alguma coisa, um ataque, medo é uma crise de pânico. Às vezes aquilo ali, nada vai acontecer. Igual o Cristiano falou, está relacionado ao emocional, à nossa mente. Né? Aquilo que eu penso, se eu dou crédito para aquele pensamento, aí ele vai se apoderar de mim, vamos falar assim, né? Ele cresce, ele né? cresce. Você acaba alimentando o medo, ele fica mais forte. É a mesma coisa. Não, se eu rejeito... O Augusto Cruz falou uma vez numa entrevista que a gente tem 5 segundos para expulsar o medo da nossa mente. Quando vem um pensamento ruim, negativo. Se você deixa passar esses 5 segundos, aquele medo pode te tomar. E eu falei, gente, é muito rápido. Então, assim, quando você já vê aquela coisa, você rejeita aquilo ali, eu falei, opa, Deus. Então, assim, você tem que se apegar àquela convicção que você está colocando na sua cabeça. Trabalhar isso aí. É na mente, né? Vamos ouvir a opinião do pessoal. Cada um falou um pouco a respeito desse tema do medo. Vamos ouvir as opiniões. Meu maior medo é perder a minha família. Minha esposa, meu filho, eles são tudo para mim. Bom, acho que ficar sem pessoas que você ama é algo muito difícil. Então, por isso que eu tenho esse medo, né? Quem a gente ama, a gente quer perto da gente. O meu maior medo é eu seguir o propósito que Deus quer para mim e eu ficar pressionada querendo conseguir o propósito que eu coloco na minha cabeça. O maior medo, eu tenho muito medo de escuro. É algo que muitas vezes eu não consigo controlar. É assim, eu posso estar dormindo no sono mais profundo. Acabou a energia, eu sei. Então é algo que eu tenho que controlar, é algo que eu sofro muito, bastante. Meu maior medo é falar em público. É horrível, né? Porque você não consegue socializar com as pessoas, não consegue fazer amigos e poder conversar com as pessoas. Até que eu sinto e tenho que guardar sempre para mim tudo que eu passo, porque é muito difícil para mim conversar com as pessoas e socializar. Olha aí, que legal, né? Que legal. Cada um tem uma visão, né, em relação ao medo. Tem uma pesquisa que o medo que mais atinge as pessoas, cerca de 12% da população mundial, sofre de fobia social. Olha só. O que é fobia social? Explica aí, pessoal. Ana. Fobia social é interessante assim. Eu estava falando sobre isso na faculdade essa semana. Hoje tudo virou diagnóstico, né? Então, eu recebo muitas vezes no consultório, vai atender a pessoa, é porque eu tenho diagnóstico, eu tenho fobia social, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas como que você sabe? Eu fiz um teste no TikTok, e aí lá no TikTok eu percebi que eu tinha os 5 sintomas dos 8. Teste no TikTok. Teste no TikTok, agora virou psicólogo, né? Então, é muito perigoso a gente usar esses termos, mas a fobia social, fobia, como a gente sabe, é uma coisa que fica incontrolável em você, né? Você começa a ter uma crise que pode ser demonstrada em sintomas físicos, né? Então, tem pessoas que sentem o coração batendo mais forte, não conseguem respirar, sensação de desmaio, de perseguição. E social significa toda vez que eu preciso estar em um ambiente que eu preciso socializar, ambiente que eu tenho mais pessoas ali,
eu não quero estar ali, eu não quero ter que falar com ninguém. Ou seja, que eu tenho que me relacionar com as pessoas. Quando eu tenho que me relacionar. A pandemia e as redes sociais potencializaram isso, Acho né? que sim, porque para muitas pessoas, conviver com outras reabastece. Né? Vou dar um exemplo. Meu pai adora conversar. Se deixa ele aqui 5 minutos, ele já fez amizade com todo mundo, já sabe da vida de todo mundo. Então, isso deixa ele feliz. Ele chega em casa cheio de energia, porque ele se recarregou. E tem outras pessoas que, quando conversa com muita gente, isso gasta energia. Chega uma hora, no final do dia, você está assim, eu só quero ficar sozinho. Gastou muita energia falar com as pessoas, me comunicar. Então, você tem que se conhecer. Quem é com esse outro tipo de pessoa que não é meu pai, né? Na pandemia se acostumou muito a ficar sem falar com ninguém, porque a nossa vida ela requer muita socialização, né? O tempo inteiro a gente está se comunicando, conversando com alguém. E aí, quando você não precisa disso, você acaba ficando na zona de conforto. Você gasta energia realmente só com aquilo que você precisa fazer. Não, né? O próprio Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, vamos relacionar. É isso mesmo. Aninha, você tem um livro aí para apresentar para a gente? Gente, tem um livro maravilhoso, que como sempre, né? Só tem livro maravilhoso aqui. O livro do Bispo Odovalho, que é Uma Vida de Fé. Como viver a jornada sobrenatural com Deus. Então, você que está precisando enfrentar seus medos, o que você precisa é fé, como o Bispo falou, né? Então, esse livro ele vai te abastecer, vai te ensinar mais sobre fé, mais sobre como você adquirir essa arma tão poderosa para alcançar os seus sonhos, seus objetivos e viver uma vida inabalável na presença de Deus, né? Então, passa na livraria, o Bispo já vai falar onde é. Você adquire esse livro, eu tenho certeza que vai ser assim, muito conhecimento para a sua vida e vai transformar a sua história. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, no site sbeshop.com.br. Tá joia? E se você quer patrocinar o nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pastor Cláudio Duarte falando sobre o medo. É que o medo, ele nos torna altamente responsáveis. Sim. Ok? O medo, ele ao contrário do pânico, né? Que paralisa as pessoas. Mas eu não tenho problema com o medo, não. Eu acho que ele nos responsabiliza, ele nos faz refletir, ele nos amadurece, ok? Nos expõe aos perigos, nos dá todos os alertas. Eu não preciso, assim, eu não relevo crítica de alguém cujo qual eu não preciso aprovação. Olha aí, é dentro do que nós falamos, né? O medo não é de todo ruim, ele pode ser bom, né? Tem 5 situações na Bíblia aqui de pessoas que foram paralisadas pelo medo, né? Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés teve medo, né, da responsabilidade daquele chamado. Davi, ele teve medo antes de enfrentar Golias, mas ele confiou em Deus, ele enfrentou, venceu aquele medo. Elias, ele teve medo quando ele recebe a notícia lá de Acabe e Jezabel, que ele iria morrer, né? O medo fazia ele fugir, né? Então, às vezes, uma maneira de identificar algum medo da nossa vida é do que você está fugindo, né? Aquilo que você está fugindo. Mesma coisa Jonas. Jonas foge por causa do medo do chamado de Deus de pregar para Nínive, né? Jonas também foi alguém que fugiu. E Pedro. Pedro, ele está andando sobre as águas. E a Bíblia fala que, em certo momento, ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para a tempestade, para a força do vento, para as ondas, e aquele medo faz ele perder a fé dele. Ele estava olhando para Jesus, e aí ele começa a afundar, né? Mas vamos nos atentar ao de Pedro, porque é o que a gente falou, né? Quando você põe o seu foco naquilo que pode causar o medo na sua vida, ali o medo vai tomar conta, né? O ideal é o que a Camille falou lá dos 5 segundos, né, Camille? O ideal é a pessoa tirar o foco dela do medo, né? É interessante que todos esses exemplos, o medo está diante da missão da vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que toda vez que Deus te chama para algo, Ele te leva para o seu limite. E o seu limite sempre vai trazer medo, porque você nunca chegou até ele antes, né? Então, você tem dúvida se você consegue, se você está pronto, se você vai passar naquele momento com vitória, com alegria. E isso, na verdade, a gente tenta fugir, como o Bispo falou, achei fantástico, assim, um bom jeito de identificar qual é o nosso maior medo é identificar do que a gente está fugindo, né? Então, a vontade sempre é fugir, mas se mesmo querendo fugir você fica, aquilo pode te entregar uma grande chave, seja de conseguir viver a sua missão
ou de perceber que você não está pronto e conseguir se aperfeiçoar, né? Mostrar a vulnerabilidade ali, buscar quem você precisa para poder ter as chaves que você ainda não tem, e tentar mais uma vez, e outra vez, quantas vezes forem necessárias, até conseguir vencer aquilo ali realmente, né? Por isso que muita gente também não vence, né? Não vamos falar assim, vencer na vida, mas estou generalizando. Mas igual você falou, tenta uma vez, deu errado, se frustrou. Tenta mais uma vez, se frustrou, não deu, conseguiu. Às vezes a pessoa perde a esperança. Não, eu não vou tentar mais, porque não vai dar certo. Às vezes, assim, vou começar do zero, o pessoal fala. Continuar enfrentando e se ferrando, como se diz entre aspas, né? Mas o sucesso é justamente estar em tentar, falhar e continuar tentando até obter o sucesso. Até porque quando você falha, tem algo novo que você aprendeu para começar diferente agora, né? Então, mas olha quanta coisa a gente falou que produz o medo, né? Frustração gera o medo, preocupação acaba gerando o medo, aquilo que é novo, né? Eu estou diante de uma novidade, uma coisa que eu nunca vivi, aquilo gera medo. Tudo, tem muita coisa que produz o medo, que aciona o medo na nossa vida, né? A gente fica fugindo do medo, mas quando a gente resolve enfrentar nosso medo, às vezes ali está a chave que a gente precisa para alcançar coisas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo, mas que vão te mudar como pessoa e te levar para esse lugar, né? Então, e quando a gente enfrenta o medo e vence, aí vem sempre aquela sensação, né? Puxa, por que eu não enfrentei antes? Por que eu passei a vida inteira fugindo disso? Né? Por que eu fui tão covarde? Né? O covarde é aquele que não tem coragem para enfrentar o medo. Né? O medo é comum, é normal na vida das pessoas, mas eu não posso ser um covarde, eu preciso enfrentar os meus medos. Né? Eu lembro que quando a gente namorava, nós sofremos 2 acidentes de carro. Um foi bem sério, o carro nosso capotou na estrada, a gente teve que sair do carro pela janela, o carro ficou de cabeça para baixo, e o outro, o Cristiano, bateu o carro também, outro acidente. Se eu fosse olhar para aquele livro, eu nunca mais, acho que eu não andaria de carro, eu nunca mais viajaria de carro, não ia dirigir. Mas eu falei, gente, eu enfrentei aquilo ali, eu falei, não, no começo, logo depois do acidente, eu fiquei um pouco receosa, falei, mas vou embora. Eu falei, vamos embora. E, graças a Deus, hoje eu não tenho mais medo, eu viajo, eu dirijo. Então, assim, tem que enfrentar. Por mais difícil que possa parecer, vai ser difícil, viu, gente? Às vezes, enfrentar o medo vai ser difícil, porque a gente, né, fica naquela coisa ali, vai, não vai? Mas tenta, pelo menos. Tenta que vai dar certo, em nome de Jesus. Até porque, se a senhora tivesse cedido e não voltado a dirigir, quantas coisas a senhora não faria hoje, né? Eu vejo gente assim, eu conheço mulheres que nunca sofreram nenhum acidente de trânsito, de carro, mas têm medo de dirigir. Tiraram carteira, mas não dirigem. Não dirigem porque tem medo. Tem. Gente, nós já estamos caminhando aqui para o final. Aninha, o que você tem a dizer para quem está nos assistindo, para ajudar essa pessoa a vencer o medo? Eu acredito assim, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar seu medo e assumir para alguém, que vai te ajudar. Então, identifica a pessoa que mais te conhece, que você não tem vergonha de contar sobre a sua vulnerabilidade para essa pessoa e busca a ajuda dela. Eu tenho certeza que, assim, se você se colocar, como o bispo falou, nessas situações mais vezes e com coragem, com certeza você vai descobrir algo novo sobre você e, aos poucos, insistindo nisso, você consegue vencer esse medo e alcançar aquilo que você precisa. Se você percebe que é algo que pode ter a ver com a sua infância, com algum trauma, procura um especialista, né? Procura um terapeuta para identificar onde foi que isso começou. Às vezes tem coisas que você nem consegue se lembrar, que aconteceram lá na sua infância, e esse profissional vai te ajudar a voltar emocionalmente para aquele lugar e te destravar dali, né? Bem, e sua dica, Camille? Além do que a Ana falou, firmar a sua vida na palavra de Deus, na Bíblia. Colocar a sua vida em oração, todas as suas fobias diante de Deus, porque com Deus, querido, sempre vai ter vitória, em nome de Jesus. É isso mesmo. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo impedir você de viver os seus sonhos. Tem um Deus que é poderoso, Ele é contigo, e Ele pode te ajudar a vencer todos os seus medos, tá bom? Quer conhecer a nossa igreja? Você encontra o endereço mais perto no site saranossaterra.com.br, saranossaterra.com.br. Você vai em igrejas, faz a busca e lá você vai encontrar o endereço e o horário do culto mais perto de você. Quer conhecer a gente? Nós estamos na Rua Augusta, número 2027. Todos os domingos temos o culto às 10 da manhã e às 18 horas. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram pessoal, tá sempre aparecendo aí durante o programa, né? E segue lá o Instagram do programa, @semlimites.tv, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Fica na paz.